Por mais que a maçonaria hoje possa parecer uma associação já totalmente enfraquecida e já esquecida na história, na realidade ela, como uma sociedade secreta, ainda detém muita influência na elite de muitos países. E por ter uma filosofia completamente subversiva e revolucionária, e o histórico desse grupo é a maior prova disso, é muito importante que nós saibamos os motivos que levam a Santa Igreja Católica a condenar a ideologia e as atividades maçônicas, bem como qualquer movimento que maquine contra a Igreja. Pois assim nós estaremos mais do que preparados contra qualquer indivíduo ou preceito anticristão que venham a tentar corromper ainda mais os nossos valores. Mas antes, vamos entender como se deu esse processo de criação e desenvolvimento da maçonaria. Bora! A maçonaria, da forma como ela é concebida hoje, a maçonaria moderna, por assim dizer, foi criada há mais de 300 anos, exatamente em 1717, em Londres, com a fundação da Grande Loja da Inglaterra. Porém, a maçonaria tem raízes muito mais antigas do que essa. É dito que ainda na Idade Média a maçonaria tenha se desenvolvido nas associações de pedreiros, arquitetos e mestres de obras que de certa forma tendiam ao gnosticismo ao se considerarem espiritualmente mais elevados do que as outras pessoas, uma vez que a construção de castelos e igrejas nesse tempo era visto como algo extremamente nobre. Com isso, esses construtores eles se reuniam entre si secretamente e formavam assim uma religião e uma filosofia própria, que na verdade tá mais para uma seita, né? Na medida em que eles possuem templos, ritos, hierarquia e filosofia próprias. Além da crença em um princípio criador, que eles atribuem o nome de grande arquiteto do universo, que nada tem que ver com o Deus cristão, tá? Já que os maçons não creem na revelação da Bíblia, o que por si só, nós podemos dizer, já incompatibiliza totalmente o pensamento católico com a maçonaria. Desde a sua inauguração oficial, por assim dizer, na Inglaterra em 1717, a maçonaria se alastrou rapidamente por toda a Europa e por todo o mundo ocidental, e como o liberalismo estava em grande ascensão, uma ascensão tremenda nesse tempo, a maçonaria, com seu suposto propósito de dar um novo sentido à sociedade, com liberdade e tolerância com o fim de aperfeiçoamento da humanidade, foram cada vez mais se tornando populares, com a criação de várias lojas maçônicas na Europa e na América da primeira metade do século XVIII. E para a gente demonstrar esse avanço veloz da maçonaria sobre as sociedades ocidentais, é só a gente reparar nos eventos históricos importantíssimos do século XVIII e do século XIX que tiveram um grande envolvimento da maçonaria. E obviamente aqui nós não podemos deixar de citar a Revolução Francesa, né? Em que a maçonaria colaborou radicalmente com a debilitação do sistema monárquico francês e com o enfraquecimento da Igreja, o que trouxe consequências sociais e políticas negativas irreparáveis não só para a França, como para a Europa inteira. Nós podemos falar aqui também da Revolução Americana, e esse aqui talvez seja tão evidente quanto a Revolução Francesa, uma vez que a grande maioria dos mais influentes pais fundadores dos Estados Unidos eram membros da maçonaria. Então os Estados Unidos, em seu processo de formação, eram um país maçom. E não pense que a maçonaria é coisa de norte-americano e europeu, coisa só do estrangeiro não, tá? Porque o século XIX no Brasil, ele foi recheado de influências maçônicas tanto na sociedade como na monarquia brasileira. Então mesmo que o catolicismo durante o Brasil Império tenha sido a religião oficial, a monarquia, infelizmente, tinha fortes tendências liberais e isso contribuiu e muito com o crescimento da maçonaria no Brasil. E para representar bem isso, nós tivemos um conflito enorme entre católicos e maçons que passou a ser chamada de questão religiosa, em que a maçonaria praticamente declarou guerra contra a Igreja Católica no Brasil, com o objetivo mais do que claro de extinguir a Igreja Católica e secularizar totalmente a sociedade brasileira, que em quase a sua totalidade era católica. E se a monarquia, que é um exemplo de sistema conservador, já era maçônica, eu nem vou comentar sobre a República, porque senão esse vídeo teria 1 hora de duração. Mas trazendo a análise mais para um contexto mais recente, para ficar mais didático e ficar melhor de entender, então algo bem recente mesmo, nós temos que o ex-presidente da República agora, Michel Temer, bem como o atual vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que dispõem de grande poder decisório na República Brasileira, são nada mais nada menos que membros influentes da maçonaria. Ah, mas só que a maçonaria é pacífica, você não vê a maçonaria agredindo ninguém por aí. Os objetivos maçônicos são puramente objetivos intelectuais. Talvez alguém possa vir a dizer isso.
Sim, você pode dizer isso hoje, né? Enquanto a maçonaria está em evidente decadência. Só que, com certeza, você não deve ter ouvido falar da morte de Gabriel Garcia Moreno, né? Que foi um notável político equatoriano que foi presidente do Equador por cerca de 12 anos, primeiro entre 1859 e 1865, e depois entre 1869 e 1875, que era fervorosamente católico e que promoveu no Equador um desenvolvimento econômico incrível. Só que, por ser um grande opositor da maçonaria, foi morto em 1875, assassinado por maçons. E a inclinação claramente anticlerical da seita rendeu já em 1738, cerca de 21 anos apenas após a criação da primeira loja maçônica, uma condenação explícita da igreja por meio do Papa Clemente XII, que punia com excomunhão católicos que ingressassem na maçonaria. Tal era o repúdio e a oposição que a Igreja Católica já praticava contra a maçonaria. Muitas e muitas encíclicas papais após essa primeira também condenaram o papel da maçonaria na sociedade. E com certeza, só pra gente resumir aqui, um dos católicos mais ferreamente opositor da maçonaria foi o grande Papa Leão XIII, que denunciou por diversas vezes os erros e as heresias da maçonaria, principalmente na encíclica Humanum Genus, que trata exaustivamente da incompatibilidade da doutrina cristã católica em oposição à maçonaria. Mas tudo bem, você já deve estar cansado já de ouvir aqui eu falar da história da Igreja Católica contra a maçonaria. E pelo pouco que eu disse aqui, você pode ver que historicamente catolicismo e maçonaria não tem uma relação, diríamos, muito amistosa, né? E isso é um fato mais do que evidente quando nós vemos que em toda a história a maçonaria sempre atacou a Igreja Católica de tudo quanto é forma. Mas qual seria a razão em questão de doutrina mesmo dessa falta de concílio entre católicos e maçons? Bom, antes de tudo, nós temos um grande problema de transparência quanto à maçonaria, né? Só por ser uma sociedade secreta, a maçonaria já perde totalmente toda a sua credibilidade diante da visão da Igreja Católica. E quem faz tudo às escondidas, como que escondendo da ordem geral, do público, seus planos e os seus propósitos, não merece reconhecimento não só da Igreja, mas da sociedade como um todo. Outra que a maçonaria tem em sua essência um intenso indiferentismo religioso, ou seja, um sincretismo, dizendo que todas as religiões têm a mesma validade ou que nenhuma religião tem validade em seu setor mais intolerante. E que, portanto, católicos que adentrassem a ordem deveriam submeter sua fé aos princípios da maçonaria, que estaria acima de qualquer outra doutrina. Ou seja, colocar a fraternidade secularista acima da comunhão com a igreja, o que nós sabemos é algo completamente problemático na visão da igreja. Outro ponto fundamental é que a finalidade central da maçonaria é destruir toda a ordem religiosa e política do mundo, inspirada pelos ensinamentos cristãos milenares, e simplesmente substituí-las por uma nova ordem de acordo com as suas próprias ideias. E isso leva a um outro ponto muito interessante, que é a concepção secularista de sociedade da maçonaria. E praticamente é daí que vem a maior parte do ódio da maçonaria para com a igreja. Como a igreja ela sempre ocupava, um papel de grande destaque, mesmo no poder público, o objetivo principal da maçonaria era excluir essa participação da igreja de qualquer esfera de influência da sociedade. E eu não estou falando aqui somente da política, tá? Mas sim tirar da igreja o controle sobre as escolas, os hospitais, as universidades, instituições de caridade, ou qualquer outra instituição que servisse ao bem comum, e a igreja sempre se preocupou com isso. E a maçonaria, ela simplesmente não quer isso. Então, na concepção dela, o Estado deveria ser ateu, nenhuma influência deveria haver da Igreja Católica sobre os âmbitos da sociedade, sejam eles privados ou públicos. E, portanto, se a Igreja Católica não deveria ter qualquer influência sobre a sociedade, na concepção maçônica, ela deveria ser completamente extirpada. E essa é uma afronta mais do que clara ao poder temporal da Igreja. Se bem que nesse quesito nós podemos dizer que a maçonaria teve bastante sucesso, vide o secularismo crescente das sociedades ocidentais. E agora, do ponto de vista teológico e moral da coisa, nós temos diversas outras divergências.
divergências ainda mais contundentes entre catolicismo e maçonaria. A começar pelo próprio conceito de Deus, né, como eu já citei aqui. Os maçons eles têm uma visão deísta e racionalista do conceito de Deus, afirmando que Deus é o grande arquiteto do universo lá, né, e que a revelação contida na Bíblia não passa de pura fantasia e que, portanto, Deus só poderia ser acessível pela razão e que, embora Deus seja o criador do universo, ele não interage com a sua criação. Além disso, maçons costumam se guiar por um naturalismo, negando assim qualquer dogma de fé ou preceito originário da ordenação divina. E, portanto, eles tendem a crer que a natureza e a razão humana é que deve guiar todas as coisas, o que novamente é rejeitado por inteiro no catolicismo. Enfim, nós vemos que realmente são cosmovisões diametralmente opostas, impossível de serem conciliadas. Existem centenas de outras discordâncias entre o que a Igreja Católica pensa e o que a maçonaria entende, centenas de outros conflitos históricos envolvendo a Igreja Católica e a maçonaria. E a diferença, na minha visão, é que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo, né? Ela contém todas as respostas necessárias para a humanidade e, acima de tudo, é a porta da salvação. E, por outro lado, a maçonaria é apenas uma seita herética que visa destruir tudo aquilo que a igreja construiu e aquilo que a igreja participa, com o objetivo, assim, de tomar para si o papel de guia da sociedade, sendo que seus membros acreditam ter eles as respostas para a humanidade, que eles devem manter essa resposta em segredo entre eles. E, claro, né, eles são os iluminados do clubinho fechado, né? Mas, na verdade, o que eles têm, na realidade, é um amontoado de conceitos absolutamente deturpados, só que com a sua insolência e sua arrogância fatal e a obstinação demoníaca, eles conseguiram trazer danos irreparáveis à fé e ao modo como se dá a dinâmica social. Uma vez que antes de toda essa confusão cultural trazida pelo liberalismo, gerador de todas as ideologias revolucionárias, nós tínhamos uma sociedade com relações muito mais harmônicas e muito mais orgânicas do que nós temos hoje, graças à submissão daquele povo de antigamente à verdadeira autoridade moral e espiritual que se chama Igreja Católica, conforme designado por nosso próprio Senhor Jesus Cristo. E do mais, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.